Fica aqui comigo que chegou a parte final do cavalo marinho. Como eu disse para vocês, eu tinha que esperar secar para a gente não perder essas marcações. Então, agora chegou o momento de dar os acabamentos finais. Aqui eu já começo cortando e eu prefiro fazer dessa forma. As partes onde eu vou colocar as barbatanas dele, vamos dizer assim, barbatanas. E aqueles pedacinhos de sobra, né, de trabalhos anteriores que eu fiz com a folha de biscuit, né? Eu abro igual um papel, deixo secando e eu uso ele para outros trabalhos. E nessas sobras eu guardo justamente para esse tipo de trabalho aqui, tá bom? Então eu vou fazendo esse corte, né? Já medi, agora eu passo cola, fixo ele lá, né? Eu coloquei ali entre o corte. E não se preocupe porque isso não atrapalha em nada a sua peça. Como vai cola, ela se une ali e se funde, então não tem problema nenhum depois de soltar. E eu vou fazer todas as partes que eu marquei aqui, fiz o corte, vou fazer outros para colocar. Marco, né, um picote, dou uma aberturazinha para ele entrar, encaixar e depois é só pressionar que ele fecha de novo. E dou esses picotezinhos para dar um movimento nessas barbatanas, vamos dizer assim, tá? E aí fica assim, ó. Na cabeça eu também vou colocar alguns pontos aí. E eu faço o corte. E aí isso é opcional, tá, gente? Pesquise imagens. Eu tô fazendo isso aqui com uma referência que... parecido com uma referência que eu vi, né? Então, eu não tirei, guardei foto nem nada. Só vi e depois falei que ia fazer mais ou menos como eu vi lá a referência que eu tinha visto. Então, eu dou esse picotezinho, deixo aí esses 3 pontinhos elevados na cabeça, como se fossem cristas, né? E aí, eu tô fazendo corte aí com tesoura e tô fazendo com estilete. Mas você trabalha aí na sua mesa do jeitinho que você tiver acostumado, que for melhor para você. Como eu faço aqui comigo, tá bom? E aí, eu vou deixando esse cortezinho todo do jeitinho que eu quero, o acabamento do jeitinho que eu quero, e ficou assim, ó. E eu acho que fica mais fácil quando eu faço assim, e espero dar essa ressecada para fazer esse corte e esses acabamentos finais com ele já assim, porque aí eu consigo mexer melhor sem perder as marcações. E agora a gente vai para a pintura. Poderia ser tinta acrílica ou tinta PVA, mas eu vou fazer como eu sempre tenho o costume de fazer, né? Eu até tenho a tinta aqui, mas eu prefiro fazer assim, pintar com meu giz pastel, molhando como eu sempre faço, tá bom? Então, você pode usar na sua mesa aí do jeitinho que você quiser, tá? Tanto com tinta quanto com giz pastel. E eu uso o que vai me dando na telha aqui, conforme a minha mente for me dando feedback para fazer, e eu vou fazendo, né? Eu vou imaginando e vou executando, mas não quer dizer que você tem que trabalhar igual eu trabalho, tá bom? E aí no final eu tiro o excesso, ó, porque eu quero que o fundo dele, a profundidade, fique escura, mas a partezinha mais elevada que foi feita com a pinça, eu quero que essa parte seja de outra cor. Então, é uma pintura que eu vou fazendo e vai evoluindo aqui conforme eu vou pintando, tá bom? Faça a pintura do jeito que você quiser aí na sua mesa, o seu cavalo marinho da cor que você quiser. Coloquei um amarelo aqui por cima, sem deixar entrar nas cavidades, somente na parte que foi feita com a pinça, puxando para cima, né? Vocês já viram aí no primeiro vídeo. Quem não viu o primeiro vídeo, vai lá que eu ensino essas marcações todinha lá, como eu fiz com a pinça. E eu vou passando aí a extensão onde eu quero essa outra corzinha, tá? Passo em todo ele. Confesso que eu não fiquei muito satisfeita com essa cor, não. Mas, enfim. Aí eu decidi colocar o olho de massinha mesmo, tá? E poderia ser miçanga, poderia ser de acrílico, mas eu decidi fazer de massinha de biscuit, tá? Então, fiz aí 2 bolinhas, coloquei ali, né? E
como eu tô fazendo o vídeo ao mesmo tempo, eu não esperei secar não, tá? E agora eu vou pegar pedacinhos de nylon. E eu já usei esse nylon, já mostrei pra vocês, mas ele é um nylon grossinho, tá? Ele não é um nylon fininho, não. Ele é um nylon bem grosso, tá? E aí eu vou queimando as pontinhas pra ficar essa marcação, tipo um alfinetinho na ponta, né? Uma bolinha na ponta. E eu queimo e apago antes, né, de perder esse formato. Então, eu vou fazendo isso. E agora eu vou colocar nas costas dele ali, perto das barbatanas e alguma parte extensão, da extensão do corpo dele, eu também coloco. Que foi o que eu vi numa referência, né, de um cavalo marinho real, né? É claro que esse aqui não tá real, mas tá numa pegada indo pro realista. Então, eu gosto muito disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir mais pra esse lado, né? Então, eu vou colocando aí. Achei que fazendo desse jeito ia ficar parecido com a imagem que eu vi. Eu vou tentar achar a imagem que eu vi. E se eu achar, eu coloco aqui na tela pra vocês, tá bom? Mas é mais uma inspiração, tá, gente? Deixa a mente de vocês viajar, trabalhar, criar, né? E aí, agora eu vou pegar o lápis, né? Aquarelável. Aí você pode fazer com tinta, né? Acrílica ou PVA, essa marcaçãozinha ou canetinha. Enfim, tá? Eu vou fazer a irisinha do olho dele de preto com o próprio lápis, tá? E vou aproveitar e vou colocar cor nessas anteninhas que tem nessa imagem, né? Nesse projeto em específico. Então, em alguns cavalos marinhos são bem coloridos e não são em todos, tem espécies diferentes de cavalo marinho. O que eu escolhi foi esse, né? E eu tô fazendo aproximado a referência que eu vi, né? Chegar um pouquinho mais próximo da referência que eu vi. Então, eu tô colocando a corzinha amarela para dar um tom sobre tom aí, né? Do laranja com o amarelo, tá? E aí ficou assim, ó. Eu vou secar, seco essa imagem, tá? Ah, e lembrando que eu tinha pintado o corpo dele de amarelinho, né? Mas aí eu fui e coloquei um laranja na parte mais alta para poder dar esse alaranjado aí nele, né? Eu achei que ficou melhor. Eu já tinha comentado no começo do vídeo que eu não tinha gostado, né? E agora eu tô passando o top coat ali no olho para poder selar e dar um brilho. Nesse momento aqui já estava seco, tá? O olho já tinha secado. Nesse momento aí já tinha deixado ele secar. E agora eu passo um top coat em todo o corpinho dele, inclusive nessa parte da barbatana, das anteninhas, para poder dar um brilho e ele ficar com a cara de úmido, né? Porque se é um cavalo marinho, ele tá molhado. Se você não quiser, não precisa, tá? Pode deixar aí teu projeto sem fosco mesmo. No caso aqui, eu tô deixando ele com uma cara um pouquinho mais realista, então eu quis deixar ele com cara de úmido, tá? Então, eu passei um top coat, se você quiser pode passar um verniz brilhoso aí também, tá? E aí, ficou assim. Então, é isso, gente, esse é o meu cavalo marinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, me segue e até o próximo vídeo.